Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje nós temos aqui mais uma questãozinha do Enem 2017, versão Libras, e essa questão envolve gráfico. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. A base de cálculo do imposto de renda é a parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre a qual incide o imposto. Ela é obtida após serem descontadas dos rendimentos as deduções legais. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte teve um valor de até R$ 16.473,72, o contribuinte foi isento no imposto de renda, ou seja, ele não pagou nada. Se a base de cálculo ficou entre R$ 16.473,72 e R$ 32.919, o imposto devido foi de 15% sobre o que excedeu os 16.473. Por fim, se a base de cálculo ultrapassou 32.919, o imposto devido é dado pela soma de 2.466,79, correspondente a 15% da diferença dentre esses dois números, mais 27,5% do que excedeu 32.919. O gerente de um escritório de contabilidade pediu a um estagiário que identificasse o gráfico que deveria, ou melhor, que descrevia o valor do imposto devido para o ano de 2008, como função da base de cálculo, apresentando-lhe 5 gráficos sem qualquer outra informação ou valores numéricos. Então está aqui os 5 gráficos. Admitindo que um desses gráficos corresponda ao pedido do gerente, qual é o gráfico? Bom, então vamos lá, olha só. Até um valor de 16.473, o contribuinte ele é isento de imposto de renda. Ele não paga nada, beleza? Ele não vai pagar absolutamente nada. Então aqui, por exemplo, até esse valor, que seria 16.473,72, ele não paga nada. Então, ok esse gráfico. Até esse valor, ele não paga nada. Até esse valor não paga nada. Até esse valor não paga nada. E até esse valor não paga nada. Então, ok. A partir desse valor, ele vai começar a pagar um pouquinho. Tá? Entre 16.000 e 32.000, ele paga 15% do que excede 16.473. Então, à medida que vai passando de 16.000, ele vai pagando um pouquinho de imposto de renda. Então, nessa parte aqui, o nosso gráfico tem que ser uma reta crescente. Né? Olha só, aqui ela não pode ser constante. Dentro desse intervalo, ele não vai pagar sempre o mesmo valor. Então, não pode ser constante. Tá? Aqui não pode ser também. Tá, tudo bem, está crescendo um pouquinho, né? Mas não pode. Por quê? Porque esse crescimento tem que começar aqui. Quem paga, por exemplo, quem recebe, por exemplo, né, 16.474, ele vai pagar centavos de imposto. Então, a reta tem que começar exatamente nesse ponto. Então, a gente pode descartar o gráfico 1, podemos descartar o gráfico 3, podemos descartar o gráfico 4 e ficamos aqui, olha só. Melhor, gráfico 2, né? 1, 2, 3, aqui é o gráfico 4. Podemos ter o gráfico 4, aí começa a pagar de maneira crescente. À medida que ele vai ganhando mais, ele vai pagando mais. Então aqui nós temos uma reta crescente. E no gráfico 5, nós também temos aqui uma reta crescente. Tá aqui. Então pode ser o gráfico 4 e também pode ser o gráfico 5. E aí depois dessa segunda faixa, ou seja, para quem recebe mais de 32.900, o imposto é de 27,5%, o que exceder os 32.000. Ou seja, ele vai começar a pagar mais imposto, né? Vai passar de 15% para 27%. Então, qual é a diferença básica entre os dois gráficos? Quanto mais inclinado é a reta, mais imposto você paga. Tá? Então, 15% é menor que 27,5%. Então, nessa faixa salarial, a inclinação da reta é menor que essa faixa salarial. E no gráfico 4, essa inclinação ela é maior que essa. Então, também não pode ser o gráfico 4. E aí nós ficamos exatamente com o gráfico 5.
né? Nós temos aqui uma inclinação para a segunda faixa salarial e depois quem ultrapassa os 32 mil vai pagar mais imposto. Então, a reta ela fica mais acentuada. Então, ficaria aqui com a alternativa letra E.